Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. O nosso convidado de hoje é licenciado em Química, mestre em Educação e doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professor titular da Unisul e há mais de 30 anos atua em vários cursos, entre eles Engenharia Química, Elétrica e Direito. Com uma experiência extensa na área da educação, ele estará lançando na próxima sexta-feira, dia 5, seu livro Professor Genial, que questiona o atual modelo de ensino-aprendizagem e apresenta soluções a médio e longo prazo para que haja uma reestruturação acompanhada de uma profunda melhoria. Estou falando do professor Gilson Rocha Reinaldo. Tudo bom, professor? Olá, Renata, tudo bem? Bom dia, Renata. Bom dia aos nossos telespectadores, né? É um grande prazer estar contigo para conversarmos sobre, não só sobre o Professor Genial, mas também sobre a questão da educação e outros detalhes que você... Professor, eu queria em primeiro lugar agradecer a sua vinda aqui no programa, é uma enorme honra recebê-lo aqui. Prazer muito grande estar com você, Renata. Obrigada. Então, mais de 30 anos de carreira, na verdade 40. Na verdade são carreira várias acadêmica. Décadas, porque a gente iniciou muito cedo a atividade de magistério e nós começamos a aprender desde muito cedo. Então, é uma coisa que nós amamos de fazer, trabalhar, estar com os alunos, estar elaborando projetos, pensando a educação, e estamos aqui então para conversar um pouco sobre essa trajetória, Renata. Professor, nesses 40 anos, acredito que tenha tido uma mudança bastante grande na área da educação. O senhor acompanhou isso, essa mudança? Com certeza. Qual é a experiência? Conta pra gente essa experiência. A experiência da educação brasileira é interessante porque assim, as diretrizes nacionais, as leis de diretrizes e bases da educação nacional, elas mudaram pelo menos duas vezes, né? 5.692 de 71, depois a nova lei, não é? E elas continuam com o mesmo escopo, com o mesmo estereótipo de mais de um século atrás. Então, na verdade, é necessário que haja, apesar das leis, porque elas vêm para quê, Renata? Elas vêm para atender interesses. Certo. Interesses do governo federal, na verdade, interesses de empresas, interesses de grandes grupos econômicos que precisam de mão de obra qualificada, que precisam de alunos com esse perfil, com essa característica. Então, lamentavelmente, a educação brasileira ela vem se moldando a interesses, não a necessidade maior de construção de conhecimento e de interpretação de realidades, que nós vamos conversar mais sobre isso, do povo brasileiro. Então, é uma questão construída há muito tempo, é uma estrutura posta, mas eu diria posta e imposta, não é? Certo. Que não representa a real necessidade da população educacional desse país. E por isso, então, a ideia do livro, Professor Genial, conta pra gente quando surgiu essa ideia e por quê. O Professor Genial, ele é o primeiro de vários livros que estamos pensando, já escrevendo, né? Para que possamos questionar, criticar, porque a crítica, na verdade, ela é fundamentada, né? Então, nós precisamos dizer ao povo brasileiro que tipo de educação nós estamos inseridos, a que tipo de educação estamos inseridos, né? E quais seriam as possibilidades para que você tenha um jovem que consiga interpretar a sua realidade na plenitude, que consiga perceber os seus próximos passos, que consiga entender o mundo em que ele vive. Não é? E não apenas um mecânico que sabe, que é especialista em alguma coisa e de nada mais entende. E o livro, ele faz essa análise e vem com uma nova proposta? Como é que funciona? Faz essa análise com muita clareza, Renata, e até porque, assim, nós temos participado de movimentos de educação nesse país há muitos anos, né? Desde encontros no Brasil inteiro, simpósios, congressos, até a proposta curricular do Estado. E a última proposta de 2014, da qual eu participei como docente de Química, não é? Nós tivemos um trabalho diferente. Ela foi elaborada por áreas do conhecimento. Então, áreas de ciências da natureza e matemática, física, química, biologia e matemática, área de linguagens e área das ciências humanas. Apenas isso. Então, por quê? Porque a nossa escola, a educação, ela fragmenta o conhecimento. Então, o aluno tem química, física, biologia, matemática, história, geografia, inglês, como se nada tivesse relação com o outro. Isso são intrínsecos, né? Uma coisa pertence à outra. Né? Isso é interdisciplinaridade efetiva, não é? Isso permite ao aluno perceber o mundo em que ele reside, em que ele vive, o entorno da sua escola, o seu bairro, o seu país. Não é? Então, esse trabalho ele vem sendo pensado há muito tempo, até porque assim, né, Renata? Você sabe
que nos ouve agora, que nós temos obstáculos na nossa vida profissional, pessoal. Então, a superação do obstáculo é você pensar o obstáculo e a solução para ele. Então, após tantos anos de trabalho educacional intenso, nós estamos tentando agora contribuir para com você que nos ouve, para com a sociedade e para com os professores e alunos, com propostas e soluções para que possamos resolver exatamente os óbices que, na nossa opinião, contribuem para que tenhamos uma educação lamentavelmente ruim. Como é que se pode pensar nisso? Os exames internacionais, né? Os nossos alunos estão sempre no final dessas marcas. Professor, falando dessa preocupação com a educação, a gente teve agora recentemente aprovado uma medida provisória de reforma no ensino médio. Sim, perfeito. Qual é a sua opinião? Lamento. É mesmo? Lamentável, porque assim, na verdade a educação ela precisa de uma reforma absoluta e total. É necessário que você pense a educação, ou seja, é necessário que o governo federal, junto com o estadual e com os municipais, pense assim, nós queremos formar o quê e para quê? Porque essas propostas paliativas são, na verdade, servem para iludir grande maioria do povo, porque, por exemplo, a proposta colocada agora por esse governo que está aí, ela é uma proposta que ela não consegue se resolver porque não existe estrutura para implementá-la na totalidade. Por exemplo, e aí a questão é ela na prática. Ela na prática é impossível de ser viabilizada. Então você já começa por aí, não é? Porque como você vai lançar uma proposta que não consegue ser implementada na sua totalidade? Porque eu acho que tem alguns pontos interessantes. A do aluno, por exemplo, conseguir delinear melhor a sua trajetória de aprendizagem ali, né? Tem as matérias que são mandatórias e as outras que o aluno pode optar pode escolher, no caso, né? Para poder ir mais de acordo com aquilo que ele gosta de fazer, que ele pretende seguir, enfim. O aluno, é claro que não tem uma ideia total do que quer fazer no futuro, porque está no ensino médio ainda. Mas eu acho que essa delimitação da trajetória do aluno eu acho interessante. Renata, eu concordo contigo, que realmente é interessante, que até nos faz pensar, mas existem outras questões que, se não forem resolvidas, faz com que isso não funcione. Não vai funcionar. Como, por exemplo, pesquisa. Eu te pergunto, como acadêmica, como ex-universitária, em quantos momentos da tua vida acadêmica você fez pesquisas? Quer dizer, um aluno de ensino fundamental faz pesquisas, questiona, interroga, pergunta. O aluno é protagonista? Não, ele é um mero receptor de informações inúteis. Eu diria isso como o Rubem Alves vai dizer para nós daqui a pouco. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta para falar um pouquinho mais, que eu acho que é um assunto riquíssimo, como daria para falar dias e dias, né? E a gente volta daqui a pouquinho para falar um pouquinho mais sobre essa questão e sobre alguns índices que eu acho meio preocupantes aqui sobre a questão do analfabetismo, ok? Combinado, Renato. Gente, não saia daí que a gente volta já já, tá ok?